permite, um estudo um pouco mais detalhado da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E aí, neste mês, eu trouxe alguns itens do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. E claro, como ele é o capítulo mais extenso da obra, O Evangelho segundo o Espiritismo, eu havia comentado que eu tinha deixado uma segunda parte para uma outra oportunidade. E hoje eu selecionei para trazer aqui, claro, existem muitos outros e todos são interessantes e importantes, mas eu selecionei 3 itens que eu considero interessantes de lermos e fazermos alguns comentários aqui. E estes itens, meus irmãos, particularmente para mim, eles são interessantes porque para aquelas pessoas que não conhecem a doutrina espírita ou que estão conhecendo pela primeira vez, se os ouvirem ou se de repente tiverem contato com algum trecho deles, eles passam no primeiro momento aquela visão de que o Espiritismo vive de vitimismo ou de conformismo. E eu os trago justamente por isso, para que nós vejamos, analisemos e reflitamos que, muito pelo contrário, o Espiritismo ele nos proporciona uma fé raciocinada. Tanto que o próprio capítulo se chama Bem-aventurados os aflitos, que é um dos sermões da montanha lá de Jesus, justamente por isso. Porque felizes são aqueles que sofrem na terra? Porque existe um objetivo, existe um sentido para isso. Então eu trago primeiramente o item 20 do capítulo 5º, que se chama A Felicidade Não É Deste Mundo. Então, no primeiro momento, quando nós lemos este título aqui, nos parece bem impactante a frase que foi colocada pelo espírito François Nicolas Madeleine. Mas vamos lendo para que cheguemos a uma determinada compreensão. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim. Exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é incontestável que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Então, olha só, essa parte aqui é bastante importante. Nós já vimos no capítulo 4, que fala sobre a reencarnação, que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Como vimos no referido capítulo, a Terra é como se fosse um hospital. Ao mesmo tempo é uma escola, porque estamos aqui em aprendizado. Mas é um hospital porque somos todos espíritos enfermos. Trazemos as nossas doenças morais oriundas de débitos das nossas encarnações anteriores. Então nenhum de nós aqui é coitado. Todos nós aqui somos espíritos endividados e temos um compromisso diante de Deus que nos concedeu essa oportunidade maravilhosa que é a atual encarnação na qual nos encontramos. Então aí já está um ponto da nossa fé raciocinada. E nós vemos, como diz aqui o Espírito, que a Terra realmente é um mundo de provas e expiações,
Porque se nós analisarmos, se pudéssemos, é claro, analisar cada ser humano da Terra, todo ser humano da Terra, em algum momento da sua existência, vai se encontrar em dificuldade. E aí ontem eu ainda conversava com alguns alunos sobre isso, quando fala aqui da questão da fortuna, onde os jovens falavam que as pessoas que têm mais dinheiro, elas têm muito mais facilidade de conquistar as coisas na vida. Eles estavam falando sobre cursar uma faculdade. E aí, é claro que eu fui argumentar com eles nesse sentido, né? E aí eu perguntei para eles, mas vocês já pararam para pensar que as pessoas que têm bens materiais, elas podem ter outras dificuldades também? E muitas vezes elas sofrem por causa disso, e que elas têm privações que vocês não têm. E aí até uma menina brincou assim, o senhor me ganhou no argumento. Mas é exatamente isto, meus irmãos. É claro que com a questão do materialismo, do nosso apego aos bens materiais, as próprias tecnologias, as redes sociais, elas enaltecem essa ânsia pela aquisição das coisas materiais pelos jovens. E faz com que muitas vezes, como diz aqui na leitura, que algumas pessoas invejem aqueles que, do ponto de vista material, possuem mais. E isso, na verdade, é uma ilusão. Porque, na verdade, o que nós precisamos possuir realmente não são bens materiais, são bens morais. E muitas vezes pessoas que são afortunadas do ponto de vista financeiro, elas são aquisidoras de bens morais também. Só que nós não enxergamos isso. Nós só enxergamos ao lado material da pessoa. E muitas pessoas que são afortunadas do ponto de vista financeiro são desafortunadas do ponto de vista moral. A vida delas é sempre um conflito. Estão sempre preocupadas com manter aquela fortuna, estão sempre preocupadas com os seus entes queridos que lhes rodeiam e que muitas vezes ameaçam a solidez daquilo tudo que foi adquirido, ou muitas vezes enfrentam dificuldades familiares, sofrimentos morais, inúmeros que aquela riqueza de forma alguma vai suprir. Então sigamos aqui. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem, e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Ou seja, seria, não digo ignorância, mas um contrassenso nós pensarmos que em uma só existência seria possível a criatura, dentro de todas as dificuldades que nos são apresentadas ao longo dela, conquistasse uma felicidade absoluta. Seria um contrassenso, porque como eu falei no início, se na nossa vida está tudo bem na nossa família, está tudo bem no nosso trabalho, de repente surge a doença. Se não é em nós, é numa pessoa bem próxima da nossa família. Aí, sanado o problema da doença, nos surge um problema no trabalho. O problema no trabalho se torna passageiro, e aí de repente surge um problema dentro do nosso núcleo familiar. E assim é a nossa existência, porque estamos num planeta de provas e expiações. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, ou seja, um sonho, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então, olha só, essa frase que eu acho muito importante. Se o homem sábio, que é aquele que tem conhecimento e consegue aplicar aquele conhecimento em prol dos outros, esse é o sábio.
não é aquele que aplica o conhecimento que ele possui em prol de si mesmo. Como diz aqui, é uma raridade no mundo o homem absolutamente feliz nunca foi encontrado. Por que, meus irmãos? Agora vamos pensar de uma maneira mais precisa. Já reencarnaram espíritos superiores aqui na Terra? Sim. Espíritos puros, pelo que nós sabemos, são Jesus Cristo. Mas espíritos superiores, sim. E muitos deles vêm de mundos felizes para cá. Só que o que acontece? Quando esses espíritos superiores entram em contato com a tristeza, com as misérias deste mundo, com as tribulações que as pessoas sofrem, nós vamos achar que eles vão se sentir felizes com isso? É claro que não, eles se compadecem e eles sofrem junto. Por isso que diz, a felicidade não é deste mundo. Quando eles retornam para os mundos superiores de onde eles vieram, lá eles vão se sentir mais aliviados. É como se colocassem cada um de nós num lugar insalubre. Nós não nos sentiríamos bem. Um lugar com ar poluído, com água poluída, estaríamos sempre doentes, sempre em sofrimento, sempre nos cuidando com medo de pegar uma doença ou de passarmos mal. É assim que acontece com os espíritos superiores quando eles vêm para cá. E se nós pensarmos, mas eu conheço uma pessoa que se considera absolutamente feliz. Infelizmente, essa pessoa está iludida. Essa pessoa, ela vive essa utopia que o Espírito diz aqui na mensagem. Por quê, meus irmãos? Porque ela ignora o sofrimento alheio. Porque se nós olharmos para o lado da nossa casa, nós temos um vizinho que passa por alguma necessidade, conhecemos alguma pessoa que está enfrentando uma doença, pessoas que perderam seus entes queridos, muitas vezes de forma bem trágica. Então seria egoísmo da nossa parte nos sentirmos felizes se ao nosso redor temos inúmeras pessoas em sofrimento. O em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera, ou seja, tão passageira, para aquele que não tem a guiá-lo a ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Isso acontece muito com aquelas pessoas que são personalidades do ponto de vista da mídia. Aquelas pessoas são invejadas pela multidão porque possuem dinheiro, porque possuem fama e aparentemente transparecem muita alegria, muita prosperidade na vida, muita harmonia. Mas como diz aqui na leitura, isso é apenas passageiro para essas pessoas, porque por trás disso tudo elas encerram grandes frustrações, grandes momentos de agonia, grandes momentos de turbulência no seu mundo íntimo. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que, algures, moradas a mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa tarefa imensa, cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Aqui, meus irmãos, é claro que
nós podemos enxergar também, se olharmos para trás a nossa humanidade na história, nós éramos muito mais atrasados do que somos hoje. Então, se olharmos lá para a Idade Média e olharmos hoje para a nossa humanidade, nós veremos grandes conquistas do ponto de vista social, como diz aqui. Então, hoje podemos nos considerar bem mais harmoniosos em relação à humanidade do que éramos no passado. Mas ainda nós precisamos conquistar muito. Ou seja, esses sofrimentos que nos rodeiam, seja na nossa vida, seja nas pessoas que estão no nosso entorno, que nós ainda vemos hoje, no futuro eles serão diminuídos. Mas serão diminuídos de que forma? Se as outras pessoas se esforçarem? Não. Se nós também nos envolvermos e sermos solidários com todos aqueles que nos rodeiam. É claro que nós conseguimos diminuir o sofrimento das pessoas que estão à nossa volta se tivermos esse olhar mais solidário. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todo consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações por vindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Então, François Nicolas Madeleine, Paris, 1863. Então, meus irmãos, nós temos a noção e, na verdade, a certeza, de acordo com o propósito da doutrina espírita, de que a Terra, de planetas de provas e expiações, sofrerá uma transição, estamos sofrendo uma transição, onde o nosso planeta se transformar em um planeta de regeneração. No planeta de regeneração, como disse aqui na leitura, nós ainda teremos sofrimentos, ainda estaremos encarnados num corpo de carne e osso, ainda sofreremos as vicissitudes do nosso corpo, as doenças, as enfermidades e as dores morais e físicas, mas teremos a prevalência do bem, e infelizmente hoje ainda temos a prevalência do mal. E aí só em termos a prevalência do bem se tornará cada vez mais perceptível para nós a verdadeira felicidade, que é a felicidade espiritual, a qual conquistaremos em mundos superiores quando estivermos lá encarnados de acordo com o nosso grau de merecimento. O próximo item, meus irmãos, se chama a melancolia. Item 25. Sabeis por que às vezes uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota, jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis esses esforços, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre influência, toma-vos a lassidão, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Este item é bastante importante, meus irmãos, porque isso acontece com muitas pessoas, e talvez até com alguns de nós. Muitas vezes a nossa vida está indo tudo dentro dos conformes, tudo dentro do que está proposto para a nossa atual existência. E como nós falamos aqui, todos nós enfrentamos dificuldades, mas em um dado momento da nossa vida nos surge a melancolia, que é uma tristeza sem uma forma, sem uma causa conhecida por nós, e essa tristeza ela é passageira, mas em um outro determinado momento ela retorna. Ela não pode ser confundida com depressão, mas do que ela se trata, como nos diz aqui a leitura? O nosso espírito ligado ao nosso atual corpo, ele se comporta como um prisioneiro.
E como todo prisioneiro, ele aspira à liberdade. E qual é a liberdade para o nosso espírito? O lugar de onde ele veio. Porque todos nós viemos de uma morada no plano espiritual. E por que o nosso espírito sente vontade de se libertar do corpo, uma vez que nós precisamos estar aqui encarnados para cumprirmos as nossas provas e expiações e evoluirmos espiritualmente? Porque assim, meus irmãos, hoje na atual existência, nós temos um círculo familiar. Aqueles com os quais nós reencarnamos juntos e as demais pessoas que estamos convivendo agora, que constituem mais ou menos espíritos afins ou desafins da nossa atual existência. Mas nós deixamos no plano espiritual almas afins também. Aqueles que partilharam inúmeras outras existências conosco, e muitos deles são almas mais ligadas a nós do que aquelas que nós conhecemos hoje como nosso parentesco corporal e espiritual. Espíritos que já foram nossos pais, que já foram nossos cônjuges ou nossos filhos, que são ligados a nós por muitas existências e continuam ligados a nós espiritualmente. Então, da mesma forma que eles vibram por nós, que estamos aqui atualmente encarnados, desempenhando as nossas tarefas, nós também estamos ligados a eles. E isso muitas vezes gera uma saudade do ponto de vista espiritual, porque nós sentimos falta, sentimos necessidade de retornar para eles, mas só que ainda não é o nosso momento. O nosso momento de retornar para o plano espiritual só vai acontecer quando ocorrer a falência do nosso corpo físico. E isso é o que é chamado de melancolia. E o que o Espírito fala? Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas no espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Mas não as busqueis neste mundo. E agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que Ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação, para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo o espírito. Então, meus irmãos, vamos aguardar o nosso momento. Se nós nos sentimos deslocados aqui na Terra em algum momento, ou sentimos uma saudade no nosso peito que não sabemos de onde vem, que nunca passe pela nossa cabeça a ideia de retornar para o plano espiritual antes do que é a nossa hora. Como diz aqui na leitura, vamos aguardar que o anjo da libertação surja, ou seja, aqueles espíritos que vão fazer o desligamento dos nossos laços que nos prendem ao corpo após a morte do nosso corpo físico, ou seja, na nossa desencarnação. Lembrai-vos de que, durante o vosso degredo na Terra, tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles, vos estenderão os braços, a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux. E é isso exatamente o que eu comentei. No plano espiritual temos amigos, espíritos que são ligados a nós há muitas existências, que estão velando por nós, torcendo por nós, e desde que não falhamos de uma maneira considerável aqui na nossa existência, eles estarão de braços abertos nos esperando para quando chegarmos ao plano espiritual. O item 26, meus irmãos,
se chama provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Cilício era uma prática utilizada, ou de repente é utilizada até hoje por algumas religiões, na qual era utilizado um cinto na região da cintura, feito de couro, mas de um couro áspero, ou de material metálico para machucar a pele. E aí, conforme ia passando o tempo, esse cinto era cada vez mais apertado. Isso era uma crença de que o corpo deveria ser ferido para que o espírito se purificasse. Então esse é o cilício que se fala aqui. E aí o espírito, que não deu nome aqui, apenas um anjo guardião, ele explica o que são realmente as provas voluntárias. Perguntai se é lícito ao homem abrandar suas próprias provas. Isso é uma pergunta interessante, porque nós pensamos em algum momento, vivemos num mundo de provas e expiações. Eu vim para cá nesta atual existência para desempenhar algumas provas, mas e se eu não quiser desempenhá-las? Se em um dado momento da minha vida eu achar que aquela aprovação é demais para mim e eu quiser deixá-la de lado. Inclusive o nosso irmão Amarante às vezes comenta sobre isso, né, Amarante? A gente comenta sobre isso. Esta questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar de salvar-se? Aquele a quem um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar, as consequências, que ele não seja possível evitar, em perseverar na luta, em se não desesperar, se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Então, olha que interessante, meus irmãos. Que é aquilo que eu falei no início, nada de vitimismo, nada de conformismo. Nós teríamos dificuldades na atual existência, como disse-nos Jesus, e é o título do capítulo, Bem-aventurados os aflitos. Mas se estamos enfrentando uma dificuldade, que a enfrentemos sem murmurar, ou seja, sem reclamar, com resignação. O que é resignação? É paciência aliada à fé. Porque nós precisamos entender porque precisamos ter paciência. Se nós não entendermos, nós vamos perder a paciência bem ligeiro. E sem ficarmos de braços cruzados. Existe uma frase que é utilizada por algumas religiões que é baseada num salmo bíblico. Deus proverá. E aí muitas vezes as pessoas ficam de braços cruzados, é claro, no sentido figurado, rezam e pedem para Deus que aquela dificuldade passe. Não, Deus proverá, Deus vai retirar essa dificuldade. Mas como diz bem claro aqui neste parágrafo, desde que não esteja a nosso alcance a solução daquela dificuldade. Porque a maioria das dificuldades da nossa vida estão ao alcance da nossa mão. Nós temos condições de resolvê-las. Claro que se for uma doença do ponto de vista da ciência incurável, se for a perda de um ente querido, se for algo que é irreversível na nossa vida, tudo bem. Mas se não forem essas situações, outros problemas da nossa vida, nós podemos reverter. Por exemplo, se magoamos alguém, que é algo muito comum de acontecer na nossa vida, isso não é algo irreversível. Nós podemos reconhecer o nosso erro, procurar a pessoa e pedir perdão. Se a pessoa não perdoar, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance. Isso é um exemplo bem prático na nossa vida. Agora ficarmos nos lamentando ou pensando, eu errei, errar um ano, se ela não quiser me perdoar, paciência.
Isso não nos cabe. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? Ou seja, a pessoa tem direito a encontrar mais tribulações na sua vida de forma voluntária? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Vou dar um exemplo bem prático, que acontece com muitos de nós. A gente começa a trabalhar, e aí, do ponto de vista nosso, não, eu estou trabalhando bastante, estou dormindo menos, estou sacrificando o meu corpo físico, mas eu estou pensando na minha aposentadoria. Ou isso é tudo para deixar bens para minha família. Mas eu quero mudar de vida. Nós temos direito de melhorar a nossa casa, melhorar nossas condições materiais. Nós temos todo esse direito. Esse é o nosso pensamento, da maioria de nós, o nosso ponto de vista. Mas o que nos diz o Espírito aqui? Isso vai trazer proveito para outras pessoas ou no fundo nós estamos pensando no nosso proveito em primeiro lugar? Ou seja, estamos sacrificando a nossa saúde, o nosso bem-estar mental, em detrimento do quê? Ou em proveito do quê, melhor dizendo? Nós estamos nos sacrificando do ponto de vista material e nos endividando do ponto de vista espiritual? Qual é o proveito dessa prova voluntária? Porque em nenhum momento nos é imposto que devemos trabalhar mais, dormir menos, nos estressar mais, nos desgastar menos, cuidar menos de si mesmo por causa de alguns recursos materiais. Então essa é uma reflexão bastante importante que nós devemos fazer. Grande distinção cumpre aqui que se faça. Pelo que vos respeita pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos manda, e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé, eis tudo o que de vós exigirei. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, porque nós temos uma lei chamada Lei de Conservação, a qual nós devemos conservar todas as coisas materiais que nos são oferecidas, a começar pelo nosso corpo, a começar pelo ambiente que nos rodeia e as coisas materiais mínimas para a nossa sobrevivência que nos são oferecidas. Enfraquecê-los sem necessidade é um verdadeiro suicídio. E aí nós sabemos, inclusive tem um outro item aqui deste capítulo que eu não vou deixar para uma próxima oportunidade, que justamente fala sobre o suicídio. É um suicídio indireto quando nós sacrificamos o nosso corpo físico pelos abusos do trabalho, pelos abusos dos tóxicos, da comida, por todos os excessos que cometemos sem proveito em relação ao nosso próximo. É considerado um suicídio indireto. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, muitas vezes, esse abuso que fazemos do nosso corpo físico
o que ele resulta mais adiante? Muitas vezes a pessoa se aposenta e aí o corpo já adoece. Ou nem chega na aposentadoria e o corpo já está doente. Aí a pessoa se queixa, mas se olhar para trás, como que eu cuidei do meu corpo físico, ou como que eu cuidei do meu estado mental? Às vezes a pessoa chega num determinado ponto da vida totalmente esgotada mentalmente. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precise ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente, fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados, para irdes amansar infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas. Vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus. Ou seja, muitas vezes a gente fica no hospital com uma pessoa que é nosso parente, né? Uma pessoa próxima, uma pessoa da família. Mas e quando é um estranho, será que nós temos esse mesmo cuidado? Às vezes um conhecido fica no hospital, será que nós nos oferecemos para cuidar dele? Ou quando uma pessoa bate na nossa porta pedindo alimento, agasalho, a gente entrega. A princípio, esse é o mínimo que devemos fazer. Mas e quando não batem a nossa porta, será que nós procuramos oportunidades de ajudar as pessoas? Será que os nossos olhos estão procurando pessoas que precisam de ajuda, que com certeza muitas estão por aí? Vós, enfim, que despendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para lhe evitar as seduções e viver no insulamento, ou seja, no isolamento, que utilidades tendes na terra, onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis da luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho, recebeis sem murmurar as humilhações. Flagiciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Aqui o Espírito também fala, meus irmãos, daquelas pessoas que vivem em isolamento, não criticando nenhuma religião ou nenhuma doutrina, mas muitas vezes as pessoas se isolam em locais específicos, no alto das montanhas, ou em um mosteiro, e lá ficam orando pela humanidade. E do ponto de vista material, a finalidade é bastante nobre. Mas como nos diz aqui o Espírito, esse é o sacrifício que eles fazem pela humanidade? Será que não seria egoísmo ficar isolado, se ausentando do combate, como diz aqui, quando na verdade podemos estar ali, face a face com a dor alheia? Se ficarmos orando em isolamento, nós estamos terceirizando a tarefa que nos cabe. Porque aí eu vou esperar que o seu Jaime faça a caridade e eu fico lá rezando lá no meu quarto pelo seu Jaime para que ele tenha a força de fazer isso. Quando eu muito bem poderia abrir a porta do meu quarto e sair e ir lá junto do seu Jaime fazer a caridade. Então, qual é a utilidade desse sacrifício? Na verdade, não há sacrifício nenhum. E como diz aqui o Espírito, né? Muitos desses sacrifícios serão verdadeiros cilícios, serão verdadeiras chagas,
mas não chagas no corpo físico causadas por um cinto apertado. Chagas causadas pelo nosso sacrifício moral em benefício alheio. E como diz aqui, que nos serão contadas, ou seja, que o plano espiritual, os nossos espíritos superiores, irão considerar todos esses nossos esforços. Porque, como nós sabemos, somos espíritos endividados, mas todo esforço que fizermos em prol do nosso próximo nos será contado como benefício, nos será contado como bônus para diminuirmos as nossas dívidas que ainda são grandiosas. Então, meus irmãos, como eu falei no início, devemos aproveitar todo esse raciocínio lógico, toda essa fé alicerçada na razão, que a doutrina espírita não nos impõe, que ela nos proporciona. Nós devemos aproveitar isso. Devemos entender que os sofrimentos que temporariamente estamos passando aqui na Terra, ou que vamos passar, todos nós vamos passar. E nós dizemos infelizmente, mas no fundo sabemos que é felizmente, porque eles são importantes e indispensáveis para o nosso crescimento espiritual. E quando passarmos por eles, ou se estivermos passando por eles, que tenhamos resignação, que tenhamos fé e que sejamos gratos a Deus, né? Já que se fala tanto em gratidão hoje em dia, que sejamos gratos a Deus que nos dá essas oportunidades de crescimento, que saibamos enxergar isso como oportunidades de crescimento. Está bem, meus irmãos? Então, antes de darmos continuidade ao nosso trabalho, né, na sequência nós temos o nosso passe, a fluidoterapia. Eu convido os irmãos novamente a elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai maior, a Jesus, nosso irmão e mestre, aos espíritos superiores que aqui nos rodeiam, pelos benfeitores desta amada casa espírita, que possamos ter compreendido tudo aquilo que nos foi enviado na forma de conhecimento nesta noite, que cada um de nós possa guardar consigo esses ensinamentos e principalmente colocá-los em prática em todas as oportunidades que nos são oferecidas no nosso dia a dia. Que cada um de nós possa ter recebido aqui os fluidos benéficos do plano espiritual superior, nos renovando o mundo íntimo, harmonizando os nossos pensamentos e o nosso perispírito. Que possamos também levar conosco essas luzes maravilhosas e compartilhá-las com os nossos familiares que no nosso lar se encontram. Que possamos continuar em paz, em harmonia, em serenidade, e se for do nosso merecimento, que retornemos para os nossos lares em segurança e que possamos cada vez mais nos esforçar para continuarmos pela estrada estreita, nos afastando cada vez mais do materialismo, dos pensamentos menos edificantes, das palavras vãs, e que tenhamos atitude primeiramente em relação ao nosso crescimento espiritual e em segundo momento em relação aos nossos irmãos que nos rodeiam, auxiliando e amparando a todos aqueles que convivem esta atual existência conosco. Vamos em paz, irmãos, e que Jesus nos abençoe. Assim seja. Assim seja.